Eu peço, meu Deus, abençoe a nossa vida, abençoe cada pessoa que está aqui e que veio para te buscar realmente, que veio querendo, Senhor, te encontrar nesta manhã, que veio para buscar a tua face, que veio para ouvir a tua instrução, que veio para buscar uma renovação de forças, a renovação espiritual prometida para aqueles que esperam em Ti. Faça, Senhor, em nome de Jesus, com que a luz do Teu rosto resplandeça novamente sobre todos, sobre este lugar, e que, em nome de Jesus, o Espírito Santo venha dirigir, instruir, conduzir a reunião, e o nosso louvor seja agradável a Ti, as nossas ações de graças, a nossa súplica, a nossa fé, que o nosso coração esteja voltado, Senhor, totalmente para Te buscar. Davi disse: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, e eu buscarei a Tua presença, Senhor. O Senhor colocava dentro dele o desejo de Te buscar, e ele atendia ao desejo do coração de Te buscar, e te encontrava vida. Resplandeça, Senhor, a luz do Teu rosto, e abençoe que cada um possa aproximar-se de Ti de coração, que o Espírito Santo faça dissipar as trevas em qualquer aspecto onde houver trevas, sejam dissipadas. Tira, Senhor, do coração as dúvidas daqueles que trazem dúvidas. Tira do coração as preocupações, ansiedades, inquietações, medos. Traga, Senhor, a paz que excede a todo entendimento e que tem o poder para guardar a mente e o coração, e que cada um possa se aproximar de Ti com toda a fé e de todo o coração. O Senhor seja glorificado. Nós Te pedimos isso, Senhor, de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Ao que está sentado, cante com fé no trono. Feche os olhos e cante, sempre reinando, sempre reinando, soberano, soberano. anjos cantando, Anjos cantando, homens louvando, homens louvando, Deus reunido, Deus reunido com seu povo. com seu povo. Ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem.
Cante comigo. Ansioso espero A tua volta, a tua volta, o grande dia em que tu virás. o grande dia Em que tu virás, então subiremos, então subiremos, contigo estaremos, contigo estaremos para todo sempre, para todo sempre. aleluia, Maranata, Maranata, Cristo, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor. Graças a Deus, amém? Graças a Deus, podem se. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó. Fica antes do livro de Salmos. Eu vou ter que ler um pouquinho a mais do que o normal para você compreender o mais importante. Livro de Jó, capítulo 1. Final da reunião, nós vamos dar uma folha como esta aqui, olha. Se eu esquecer, alguém me lembra. É difícil, vai ser difícil, mas acontece. Então a gente vai dar uma folha para que as pessoas façam um pedido de oração, expressando para Deus o que precisa mudar na sua vida. E você deve começar pelo aspecto espiritual, porque espiritualmente sempre pode mudar. É possível mudar, é possível melhorar. E nos demais aspectos da vida, se por um acaso alguém disser eu não tenho nada que precisa mudar na minha vida, você pode também lembrar de outras pessoas, de repente da sua casa, da sua família, pessoas que de repente estão vivendo em trevas e que precisam de uma mudança de vida. É claro que o pedido de oração por elas, sem que elas se voltem para Deus, sem que elas venham para a presença de Deus, não significa que lá fora da presença de Deus, Deus vai transformar tudo. Não, não vai acontecer isso. É um pedido de oração para que elas, inclusive, tenham condições de se voltar para Deus, buscá-lo. Por quê? Porque na Bíblia, e nós vamos fazer domingo uma oração, baseado naquilo que Deus fez na vida de Jó. Ninguém está na condição de Jó. Não estamos nos comparando a Jó, nem comparando ninguém a Jó. Mas se a gente pega a Bíblia e a gente vê a história de Jó, talvez não tenha, certamente não tem,
ninguém que vivendo dentro de uma fidelidade muito grande para com Deus tenha sofrido uma destruição tão grande na vida e depois, com fidelidade, consequência da fidelidade de Deus, ele tenha conquistado uma transformação tão grande. Então nós vamos lendo aos poucos, e se você quiser durante a semana, é um conselho, você deveria ler um pouquinho a história de Jó, porque nós podemos aprender muito aqui. E no domingo, então, as pessoas trarão um pedido de oração. Nós vamos orar aqui no altar, fazer oração pelos pedidos de orações. Você deve trazer o seu pedido. E depois, à meia-noite, em casa, nós, os pastores, obreiros, você quiser, novamente, à meia-noite nós vamos fazer mais uma oração por esses pedidos. E você, lá na sua casa, você deveria, à meia-noite, entrar nessa corrente de oração com esse objetivo, buscar mudanças, porque Deus pode todas as coisas. Eu vou ler aos poucos, eu vou ter que algumas vezes dizer, como eu costumo dizer, olhe para mim, por favor, porque às vezes a pessoa fica olhando para baixo, às vezes ela não pega a explicação. Então vamos ler Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Amém? Olhe para mim. Então aqui a Bíblia se refere à sinceridade, à integridade grandiosa de Jó em relação a Deus, em relação às pessoas. Jó era um homem tão íntegro, tão reto, um homem que vivia dentro de um temor tão grande para com Deus, que depois o próprio Deus usou toda essa condição de retidão, de integridade, de temor que Jó havia em Jó, para, de certa forma, envergonhar o diabo. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Nasceram 7 filhos, 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este era o homem maior de todos os do Oriente. Então Jó, olhe para mim, era riquíssimo, muito rico, mas muito rico. De toda a região do Oriente, e havia lá muita gente rica, Jó era o homem mais poderoso, mais rico do Oriente. Não havia ninguém na região do Oriente que tivesse tanta riqueza, que tivesse tanta condição material. Jó era riquíssimo. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia continuamente. Olhe para mim, por favor. Jó, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. O homem absolutamente rico, mas muito rico, mas que trazia no coração uma coisa importantíssima, que infelizmente não se vê em muitos cristãos. Jó tinha uma preocupação grande com a condição espiritual dos seus
filhos. Uma coisa que não se vê em muitos cristãos. Há algumas semanas atrás, se eu não me engano, eu até fiquei de ler o versículo. Num dia Deus falou com Abraão que Abraão deveria se empenhar para que os seus descendentes conhecessem a Deus e seguissem a Deus. Uma coisa mais importante que Abraão tinha que fazer era trabalhar, se empenhar para que os seus descendentes conhecessem a Deus. Você tem filhos, filhas, como cristão, como uma pessoa cristã, a sua maior responsabilidade em relação aos seus filhos não é conseguir pôr numa faculdade, conseguir pôr num curso de inglês, conseguir levá-la a ter uma importante profissão, deixar bens materiais. Não, tudo isso pode ser feito, mas como cristão, se você verificar a Bíblia em relação aos seus filhos, o que Deus mais requer é que você consiga levar os seus filhos a conhecer a Deus, a andar com Deus, a crescer com Deus. Quando se consegue isso, você pode dizer: a coisa mais importante eu já consegui em relação aos filhos. A faculdade, a escola, o emprego, isso e aquilo, aí fica para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Então Jó, os seus filhos se reuniam, aniversários se reuniam, faziam festa, comemoração, acabava aquilo, Jó, com a sua preocupação com a vida espiritual dos filhos, ele ia lá, oferecia sacrifícios a Deus, porque dizia: talvez eles tenham pecado, feito alguma coisa contra Deus, e ele oferecia sacrifícios para que os filhos fossem perdoados. Versículo 6: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olhe um pouquinho para mim. Então a Bíblia não esclarece bem. Acredito eu que num dia importante em que o povo de Deus se reunia para buscar a Deus, num dia importante, Satanás vinha no meio deles para acusá-los diante de Deus. Deve ter 2 ou 3 versículos que cita que vez por outra, Antigo Testamento, vez por outra, Satanás é como se ele tivesse um acesso a Deus para acusar os filhos de Deus. Na Nova Aliança, após a morte e ressurreição de Jesus, não se vê mais isso, porque após a morte e a ressurreição de Jesus, Jesus sacrificou, derramou sangue, morreu por nós, ressuscitou. Satanás continua no seu trabalho de acusar, de acusador. Mas por causa da morte de Jesus e ressurreição de Jesus, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, nós podemos e somos justificados diante de Deus quando acusados, inclusive por Satanás. É como se Satanás quisesse acusar, ele continua acusando. Mas a pessoa entregou a vida para Jesus, creu em Jesus, arrependeu-se dos seus pecados, crê em Jesus, o sangue de Jesus purifica, o sangue de Jesus justifica a pessoa. Ele continua na posição de acusador, mas aquela acusação cai por terra por causa do sangue de Jesus. Isso só é possível
para aqueles que evidentemente creem em Jesus e estão de fato crendo em Jesus. Mas até isso, até aquele dia da morte e ressurreição de Jesus, vez por outra, 2 vezes, talvez 3, a Bíblia cita Satanás tendo acesso à presença de Deus. Deus então, versículo 7, versículo 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás. Aí Deus perguntou: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então o que Deus fez? Deus usou a retidão, a integridade, o temor que havia em Jó e disse para o diabo: você observaste o meu servo Jó? Por quê? Porque o diabo veio acusar os filhos de Deus. E Deus então pegou um dos seus filhos, que vivia com integridade, retidão, temor, e disse para o diabo: está vendo aí? Como quem diz, está vendo aí? Você observou Jó? Por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram, arrebentou com tudo. O pecado entrou, arrebentou com a raça humana e o diabo passou a ter autoridade, inclusive sobre essa terra, e muita autoridade sobre o homem. Mas ainda assim Deus mostrou que havia pessoas retas, íntegras, fiéis a Ele, e usou Jó, como quem diz: você observou o meu servo Jó? Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Olhe para mim, é como quem diz assim: porventura esse temor que ele tem é assim do nada? É do nada? O que o diabo estava querendo dizer? O diabo estava querendo dizer isso aqui, olha: acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo que tens? Olhe para mim, por favor. O diabo estava falando de uma proteção espiritual. O diabo estava como quem dizendo assim: mas o Senhor não cercou a ele, a sua família e tudo que tem. Por quê? Porque quando a pessoa de fato anda com Deus, vive dentro de um temor, de uma fidelidade para com Deus, há uma proteção espiritual. Há uma proteção. Deus protege, Deus cerca, espiritualmente falando, aqueles que lhe pertencem. Além do que diz o Salmo 91, que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Daqueles que o temem e livra. Então, se há um temor, se há uma obediência da pessoa para com Deus, aonde ela vai, existe um anjo para protegê-la. Essa história lá fora, de que todo mundo nasce tem um anjo da guarda, isso tudo é uma grande besteira. Não é nada disso, todo mundo nasce tem um anjo guardando. Não existe isso. Isso é conversa de religiões, de pessoas que não têm conhecimento. O anjo de Deus está acampado ao redor daqueles que o temem para livrá-los. Então o diabo estava dizendo assim: mas o Senhor o protegeu, a ele, sua família, tudo que ele tem. E continuou dizendo: a obra das suas mãos abençoaste,
e os seus bens se multiplicaram na terra. O que o diabo, olhe para mim, por favor, estava dizendo? Jó lhe teme, porque ele está protegido, porque ele é muito rico e tem muito dinheiro. A vida dele é muito abençoada, a vida dele é muito boa. O diabo estava, em outras palavras, acusando Jó de ser fiel, de ser reto, de temer a Deus, de andar com Deus, pelo que Deus lhe dava, e não pelo que Deus era. E aí nós temos que lembrar disso. O verdadeiro cristão, ele busca Deus, ele anda com Deus, ele teme a Deus, ele obedece a Deus, ele caminha na presença de Deus. Não pode ser e não é pelo que Deus lhe dá. Deus me deu isso, me abençoou nisso, Deus fez isso, tem feito isso na minha vida, então eu estou com Ele, eu busco, eu sigo, eu estou com Ele. Não. Nós temos que estar com Deus, não é pelo que Ele nos dá, não é pelo que Ele nos dá. Não é pelo que Ele nos deu, não é pelo que Ele possa nos dar, não é pelas bênçãos que Ele nos concedeu. Não, isso não é um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão está seguindo o Senhor Jesus, está com Deus acima de tudo pelo que Ele é. Então a acusação do diabo em relação a Jó era essa: ele está temendo, ele é reto, ele é fiel, ele anda correto, porque o Senhor deu a ele muita riqueza, o Senhor protegeu, o Senhor multiplicou o trabalho das mãos dele. Então, o que Deus fez? Versículo 11 ainda, o diabo continua dizendo: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti. O diabo estava dizendo: tira o que ele tem, tira a riqueza dele, tira as bênçãos que está sobre ele, tira o que ele tem, para ver se esse Jó não vai blasfemar e falar um monte de coisa. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. Você não tem poder de morte sobre ele. E Satanás saiu da presença de Deus. É muito importante entender. E tem gente desequilibrada e às vezes não entende isso. Não foi Deus que destruiu nada na vida de Jó. Deus fez de uma certa forma um desafio com Satanás e disse: tá bom, eu te dou permissão, porque Satanás e os demônios atuam, trabalham, destroem, vieram roubar, matar e destruir. Mas eles só vão agir até onde Deus permitir. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. O diabo não trabalha fora do controle de Deus. Os demônios não conseguem atuar além do que Deus permite. Então Deus o que fez? Ele permitiu. Ele disse, em outras palavras: eu te dou uma permissão. Você pode ir lá e você pode tocar em tudo que ele tem, só não te dou poder de morte. Matá-lo, tirar a vida dele, você não pode. Satanás saiu rapidamente da presença de Deus. Versículo 13: sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. O diabo, primeira coisa que fez, levantou inimigos. Vieram homens violentos
e invadiram a casa e mataram os servos e levaram muita coisa. Versículo 16, apenas um escapou para contar a notícia para Jó. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, uma espécie de relâmpago, e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Milhares e milhares e milhares do rebanho foram mortos. Jó perdeu todo o seu rebanho. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, e deram sobre os camelos, e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa nova. Jó perdeu os seus 7.000 camelos. Também este ainda falava quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento ao lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre eles e morreram. E só escapei eu para trazer-te a nova. Perdeu os seus filhos, perdeu suas filhas. Desabou a casa, morreram todos de uma vez no mesmo dia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Ele perdeu toda a sua riqueza, ele perdeu todos os seus filhos e filhas no mesmo dia, ele perdeu todo o seu rebanho, ele perdeu toda a sua, tudo que ele possuía, ele perdeu num dia só. E de repente, o que faz Jó? Ele caiu, se prostrou e adorou a Deus e disse: no saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não tinha consciência da existência de Satanás. Na concepção dele, Deus lhe deu tudo e Deus lhe tirou tudo. Ele não tinha consciência de que todas as perdas que ocorreram se deu pela ação do diabo contra a vida dele, contra a família dele, contra tudo que havia na vida dele. Mesmo assim, o que fez Jó? Se prostrou e adorou. E aí nós temos que lembrar quantas pessoas se dizem cristãs, quantas pessoas dizem: não, eu tenho a minha vida voltada para Deus, por uma coisa mínima que elas passam, por uma coisa mínima que elas passam, a primeira coisa que elas fazem, a primeira coisa que elas dizem, a primeira coisa que elas pensam: eu acho que eu vou deixar de buscar a Deus, eu acho que eu vou dar um tempo na minha fé, eu acho que eu vou parar de ir na igreja, por uma coisa mínima que elas passam, que elas enfrentam, que elas vivem, elas muitas das vezes já querem logo, imediatamente, abandonar a fé. Jó perdeu tudo. Todos os seus filhos, filhas, dinheiro, tudo, se prostrou e adorou. Satanás, como quem diz, foi derrotado no desafio. No segundo dia, novamente, segunda vez, melhor dizendo, ele volta. Capítulo 2, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse: Satanás, de onde vens? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Deus não mudou nada em relação ao primeiro comentário que havia feito sobre Jó.
Jó com tudo, riqueza, filhos, vida abençoada, proteção. Deus disse: observaste, reto, fiel, íntegro, isso e aquilo. Agora é outra situação. Jó na miséria, sem filhos, sem filhas, na miséria, perdeu tudo, derrotado, absolutamente derrotado. Deus fala novamente do caráter dele. Fala com Satanás pela segunda vez: você viu Jó fiel, íntegro, reto, isso e aquilo. E isso também serve para nós, porque uma coisa é dizer: eu creio, eu amo a Deus, eu adoro a Deus, Deus é tudo para mim, quando a vida está indo muito bem. É uma coisa. Está obedecendo, está sendo fiel, está honrando, está agradando a Deus, porque a vida está muito bem. Outra coisa é a pessoa quando as circunstâncias mudam. Será que quando vêm as lutas, as adversidades, os problemas, as dificuldades, as situações adversas, a pessoa mantém o mesmo coração, fidelidade, obediência, retidão, temor para com Deus? Não. Deus estava dizendo para o diabo, em outras palavras, ele perdeu tudo, não foi? Você foi lá, arrancou tudo dele, né? Ele continua reto, íntegro, temente a mim. E diz a Bíblia, versículo 3: perguntou o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Veja o que Deus observou e falou. Ele continua mantendo a sua integridade. Quer dizer, ele perdeu tudo, mas ele não diz: eu vou abandonar a fé, agora eu vou viver uma vida de pecado, agora eu vou fazer tudo que é contrário a Deus. Não, ele conservou a sua integridade. E isso é uma lição para todos, porque Deus nos observa, Ele nos vê nos momentos de grandes vitórias, de grandes conquistas. Que coração nós temos, como é a nossa integridade, a nossa fidelidade, o nosso temor, a nossa sinceridade para com Ele? Muito bem. E Ele não permite, eu não acredito que alguém nem de longe esteja vivendo o que Jó viveu. Eu nunca vi ninguém dizer: olha, numa história parecida com a de Jó. Nunca vi. E Deus viu que ele, mesmo perdendo tudo, mesmo o diabo tendo feito tudo o que fez, Jó continuou com o mesmo coração. Versículo 4: Satanás queria ir mais fundo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Eu deixo você tocar no corpo dele, mas poder de morte você não tem. O diabo saiu dali, tocou no corpo de Jó. O corpo dele, de cima a baixo, começou a apodrecer com úlceras. Úlceras. A Bíblia diz, não vou ler, é extenso, são 42 capítulos, eu estou tentando resumir aqui o máximo. E Jó chegou a um ponto, olhe para mim, por favor, que ele raspava a sua carne com telhas, com caco de telhas. Ele passava assim, saiu um pedaço da carne, ele foi apodrecendo de cima a baixo. As pessoas não suportavam, diz a Bíblia, o seu hálito.
Quando Jó chegava num lugar, sentava num lugar, todo mundo saía, porque ninguém suportava. Ele se tornou podre, a sua carne, o seu corpo se tornou podre por causa das úlceras, porque o diabo tocou no corpo dele, evidentemente, com a permissão de Deus. Muito bem. Jó, com tudo isso, diz a Bíblia, versículo 8, Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então, as úlceras pelo corpo inteiro ele raspava, ia saindo os pedaços de carne podre. Então sua mulher, aí era um problema danado, porque a mulher de Jó não tinha nada a ver com o coração dele em relação a Deus. Então sua mulher lhe disse, a mulher dele: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e o que? Morre. Que mulher, né? Que mulher. Que mulher ele tinha, né? E mulher. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Como quem diz, amaldiçoa esse Deus e morre logo. Tô nem aí. Ele não tinha ninguém. Os filhos foram embora, morreram. Filhos e filhas que ele tanto amava, todos eles morreram. A mulher ficou. E ela deu a ideia: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios, manteve-se fiel. Amém? Temos recebido de Deus o bem e não recebemos o mal? Quer dizer, por muito menos cristãos, quando vêm as bênçãos, Jesus é tudo. Deus é maravilhoso, Deus é tudo. Mas eu pergunto, e não tem nada a ver com isso aqui, Deus permite situações que muitas das vezes não tem nada a ver com o diabo naquela situação, nada a ver. Deus às vezes permite situações em que o diabo não está fazendo parte daquela situação. Às vezes Deus permite que a pessoa seja humilhada. Você passa por uma humilhação. Deus permite uma perseguição. Deus às vezes permite, não quer dizer que o diabo, ele permite que às vezes o cristão perca um emprego, perca alguma coisa materialmente. Às vezes Deus permite que o cristão adoeça. Não quer dizer que o demônio está ali. Tem doenças que é de ordem espiritual, está na Bíblia, que ela surge porque o diabo agiu. Tem doença que é absolutamente de ordem física, orgânica ou emocional. Às vezes, por muito menos, por uma dificuldade que alguns enfrentam, que alguns passam, o que eles fazem? Eles murmuram, querem se rebelar contra Deus, querem se revoltar contra Deus, querem muitas das vezes abandonar a fé, querem muitas das vezes dizer assim, é costume que alguns digam, muitos por aí digam, não, eu acho que eu estou passando por esse problema aí, eu acho que eu vou dar um tempo na minha fé. Jó disse: recebemos de Deus o bem e não recebemos o mal. Para nós significa, quando vêm as bênçãos, nós estamos firmes. Não estamos firmes, não estamos com Deus, Deus não é tudo, então. Mas quando vêm as lutas, esse Deus tem que continuar sendo tudo, ou não? Vai continuar sendo tudo. Ou estou sofrendo uma perseguição, Deus é tudo. Estou vivendo um momento difícil na minha vida, Deus é tudo.
estou passando por um problema de saúde. Deus é tudo, mas poucos são os que vivem isso, poucos são, infelizmente. No meio cristão, poucos são os que vivem isso. Deus é tudo no bem, Deus é tudo nas lutas, poucos são. Porque muitos não aprenderam ainda a estar com Deus, a se manter com Deus, acima de tudo pelo que Ele é. Muitos estão pelo que Ele dá, pelo que Ele pode dar, pelo que Ele está dando, pelo que eles estão vivendo, pelas circunstâncias que eles estão vivendo. No momento que vem as adversidades, as pessoas às vezes pensam que não. As pessoas pensam que Deus só escuta a oração. Deus não escuta só a oração. A Bíblia fala de Deus ouvindo conversa das pessoas. Lemos aqui domingo passado. Malaquias 3, o povo ficava dizendo: não vale a pena servir a Deus, e Deus ouvia tudo o que eles diziam. Então Deus ouve murmurações, reclamações, Ele ouve todas as coisas. E o que Ele espera de nós? Ele espera que sejamos fiéis a Ele em todos os momentos, em qualquer circunstância, independentemente do que nós estamos vivendo. Muito bem, Jó permaneceu fiel. Por muito tempo vieram 3 amigos. Foi um período difícil demais, porque os 3 amigos, sem conhecimento do que estava acontecendo, sem entendimento do que estava acontecendo, vinham apenas para acusá-lo. Não, você está assim porque você pecou, você está pecando, é pecado, acusações. E às vezes isso acontece muito também, né? Às vezes cristãos, quando veem outros cristãos passando por problemas, muitas das vezes eles julgam que aquela pessoa está sofrendo porque ela está em pecado. Você perdeu o emprego, você deve estar em pecado. Você adoeceu, você deve estar em pecado. Nem sempre é pecado. A pessoa pode estar muito bem na sua vida com Deus, e Deus pode permitir lutas de várias maneiras, porque Ele tem os seus objetivos. Jó, durante muito tempo, teve que suportar esses amigos, essas acusações. Chegou um momento que, evidentemente, o desânimo bateu, e Jó muitas das vezes ficava considerando que houve uma injustiça da parte de Deus para com ele, e chegou um dia que Jó foi dialogar com Deus. Vamos ler aqui um pouquinho. Eu estou tentando resumir as coisas mais importantes para a gente chegar onde a gente tem que chegar. Jó capítulo... Deixa eu organizar aqui, que pulou tudo aqui, foi lá para Salmos. Eu vou passar e vou no mais importante. Jó capítulo 41. Jó estava muito angustiado, evidentemente. Isso não durou um dia, isso durou anos. Ele viveu nessa situação por anos. E chegou uma hora que ele foi falar com Deus, não se rebelando contra Deus, mas como quem diz: eu acho que houve uma injustiça, porque ele não compreendia o que estava acontecendo, o que estava acontecendo. E Deus fez quase que 70 perguntas para Jó. Ele deixou ele falar, depois começou a fazer uma série de perguntas a Jó: onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu fiz aquilo? Onde você... Foi fazendo uma série de perguntas, até que Jó se conscientizou. Deus é muito grande,
os objetivos de Deus, os caminhos de Deus. Muitas das vezes o ser humano não compreende, enfim, e Jó se quebrantou, abriu o coração no capítulo 42. Jó já com uma consciência muito grande da fidelidade, do amor, da justiça de Deus, ele respondeu para Deus já no final daquele diálogo todo, que dura alguns capítulos. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Amém? E isso a gente tem que carregar no coração. Às vezes o cristão, olha um pouquinho para mim, às vezes ele está enfrentando muitas lutas, muitas adversidades, circunstâncias contrárias, nada favorável, tudo adverso. Parece que não vai haver saída, solução, enfim, parece que está tudo contrário. É importante lembrar que Deus pode todas as coisas, e nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Se a pessoa caminhar dentro de uma obediência, de uma fidelidade, de uma espiritualidade, de uma fé, os planos que Deus tem para com ela, eles vão se cumprir. O diabo não tem condições de impedir. Só a pessoa, somente a própria pessoa, por infidelidade, desobediência, carnalidade, por não perseverar, só a pessoa pode impedir, atrapalhar que os planos de Deus se cumpram na vida dela. Mas se ela fizer a sua parte, obediência, fidelidade, fé, perseverança, o que Deus tem planejado para ela? Aqueles planos vão se cumprir, mesmo que tudo esteja humanamente falando impossível. Então Jó, agora consciente da grandeza de Deus, dos caminhos de Deus, do poder de Deus, consciente de que o ser humano não tem condições de compreender totalmente os caminhos de Deus, Jó respondeu: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Tá certo? Por quê? Porque ele falou uma série de coisas. Olhe para mim, é como se Deus tivesse havendo uma injustiça da parte de Deus para com ele, porque ele foi íntegro, fiel, estava vivendo tudo aquilo, mas Jó não tinha noção do que estava acontecendo. A coisa era muito mais alta. Deus estava querendo mostrar ao diabo que, com tudo que o diabo fez, com tudo que aconteceu através de Adão e Eva, porque pecaram, o diabo entrou, o ser humano se corrompeu, Deus estava mostrando para o diabo que ainda era possível haver redenção na raça humana, tá certo? Com tudo que o diabo tinha conseguido através do pecado de Adão e Eva, era uma coisa muito alta, era uma coisa muito grande. O que Deus estava querendo fazer através da vida de Jó era mostrar ao diabo isso: você entrou através do pecado, você arrebentou com tudo, a raça humana se corrompeu, o pecado entrou, a morte entrou, muita desgraça entrou, mas ainda é possível haver uma redenção na raça humana através da minha fidelidade, do meu amor, da justiça, da integridade. E Jó não tinha esse entendimento, ele não tinha essa compreensão. Por isso ele disse: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Às vezes, olhe para mim, e isso serve especialmente para aqueles cristãos que são verdadeiramente fiéis, temem a Deus, estão com Deus
pelo que Ele é, acima de tudo pelo que Ele é, não pelo que Ele dá. São pessoas fiéis a Deus, agradam a Deus, estão empenhadas em Deus, estão voltadas para fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes Deus permite situações extremamente contrárias ao que você está esperando, ao que Ele prometeu. Ele permite isso. Só que é preciso confiar na fidelidade dEle. Estou gemendo, estou vivendo aqui situações extremamente contrárias ao que eu creio, ao que Deus prometeu. Eu não estou entendendo nada, não estou compreendendo nada. Por que tudo isso está acontecendo? Não precisa compreender. O mais importante é confiar. Eu vou confiar na fidelidade de Deus e eu sei que lá na frente Ele vai fazer aquilo que eu espero, aquilo que eu creio, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele promete fazer. É preciso entender isso, porque às vezes eu não me refiro a cristãos carnais, infiéis, que empurram a fé com a barriga, que estão com Jesus pelas circunstâncias. Esses não. Mas aquele cristão fiel, que anda na presença de Deus, faz a vontade de Deus, procura agradar a Deus, de repente vem sobre a vida dele situações extremamente contrárias. Parece que Deus o abandonou, parece que ele está derrotado, parece que agora o diabo tem todo o poder sobre a vida dele. De repente ele começa a viver situações que ele não está entendendo nada, está tudo contrário. A coisa parece que está toda contrária. O que se tem que fazer? Eu não consigo compreender o que está acontecendo, por que está acontecendo, mas eu vou confiar na fidelidade de Deus, eu vou confiar no poder de Deus, eu vou confiar na justiça de Deus. E o que se tem que fazer? Ir em frente, continuar fiel, continuar buscando, continuar seguindo, continuar servindo, continuar fazendo aquilo que é agradável a Deus, sem olhar para o lado. Lá na frente Deus vai corresponder, vai fazer, vai se manifestar. E a pessoa talvez lá na frente, ela compreenda o porquê que Deus permitiu tudo aquilo. Então, Jó falou isso com Deus, em outras palavras. Escuta-me, pois, versículo 4. Havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tá certo? Jó, com tudo que viveu, olhe para mim, por favor. Com tudo que viveu, mesmo sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus, fiel a Deus, que vivia realmente uma vida agradável a Deus, ele chegou a um ponto de dizer: eu te conhecia só de ouvir, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Não é que Deus apareceu para ele, Deus na sua glória apareceu para ele, não. Homem nenhum, na condição física que vivemos, natural que vivemos, nesse corpo físico, homem nenhum tem condições de ver a Deus e permanecer vivo. Isso é impossível. Nós temos um corpo físico. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que agora, com toda a experiência que ele teve, agora de fato ele conheceu a Deus. Ele conheceu a sua fidelidade como nunca, o seu amor como nunca, a sua justiça como nunca, e ele se arrependeu poderosamente. Deus repreendeu, ficou absolutamente contra os amigos de Jó e disse para Jó, em outras palavras, eu não vou ler para não estender, os seus amigos só falaram besteira para você. Você não havia pecado, você não havia sido infiel. Toda a destruição que veio, em outras palavras, não veio por causa de pecado. Versículo 10, para a gente terminar.
Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuíra. Então vieram a ele todos os irmãos, seus irmãos, irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Se antes daquela destruição ele já era riquíssimo, filhos abençoados, uma vida abençoada, agora Deus lhe deu em dobro tudo o que ele possuía. Assim abençoou, versículo 12, o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Eu não vou ler o restante, já está terminando. Então, o que nós vamos fazer no domingo? Nós vamos fazer uma oração, evidentemente. Ninguém está na situação de Jó, precisando de uma mudança tão grande como ele precisava. Nós vamos fazer uma oração para que Deus venha mudar a sorte, para que Deus mude na vida aquilo que precisa mudar. Você deve primeiro olhar para a sua vida espiritual. Ainda que você diga, não, eu estou bem na minha vida com Deus, eu tenho buscado a Deus, eu estou crescendo espiritualmente. O que pode mudar na sua vida espiritual? Começa pela sua vida espiritual. Seu casamento, seu trabalho, sua vida física, sua vida familiar, o que precisa mudar? Nós vamos pedir a Deus para mudar. Mas até lá, até que chegue o domingo, daqui uma semana, o que você deve fazer? Você deve fazer um exame da sua vida e verificar também o que precisa mudar em relação a Deus, e talvez o que precise mudar em relação às pessoas. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, já conhece o Evangelho, às vezes a pessoa é orgulhosa diante de Deus, ela é orgulhosa, ela sabe, aquela pessoa que acha que sabe tudo, ou que acha que não precisa mudar nada, ou que acha que já está muito bem. Existem pessoas que são extremamente orgulhosas, e a Bíblia diz que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele concede graça aos humildes. Então, peraí, eu tenho sido orgulhoso, orgulhosa diante de Deus, eu tenho que me quebrantar diante de Deus, vou procurar me quebrantar. Eu tenho sido uma pessoa muito fria na minha vida com Deus, eu venho à igreja, assisto reuniões no domingo, tal, nada mais do que isso. Eu tenho vivido na base da aparência, eu tenho honrado a Deus mais com os meus lábios, mas o coração está longe dele. Eu preciso abrir o meu coração. Eu não tenho sido fiel a Deus como deveria. Aproveite para verificar o que precisa mudar em relação a você e Deus, sua vida com Deus, para que você depois tenha condições, inclusive fé, para poder dizer: Deus, agora muda isso aqui ou aquilo ali na minha vida. Aquilo que eu não posso mudar, aquilo que eu não tenho condições de mudar, muda. Quer dizer, tem muitas pessoas
que erradamente elas estão querendo, primeiro, que Deus mude a vida delas, conserte, transforme a vida delas, para que depois elas venham mudar alguma coisa em relação a Deus. Por isso que fica um monte de gente fazendo tentativas, por isso que fica muita gente por aí fazendo tentativas para ver se muda alguma coisa na vida. Não, procure mudar o seu interior, a sua vida com Deus, o seu coração, para que você também tenha condições de dizer: Deus, muda a minha vida. Deus mudou a vida de Jó, mas até que ele mudasse a vida de Jó, Jó teve que se quebrantar, e não era um homem orgulhoso, mas ele teve que se quebrantar. Por quê? Porque ele estava muito apoiado na sua integridade, na sua retidão, como quem diz: pô, tenho sido íntegro, reto, eu não posso passar por essas coisas. E Deus mostrou para ele que a retidão, a integridade é importante, mas ele não podia se basear naquilo. Ele tinha que se apoiar na justiça de Deus, na fidelidade de Deus, na compaixão de Deus. Ele não podia se apoiar naquilo. Isso foi preciso. Por isso que chegou uma hora que ele disse: eu me abomino, e se arrependeu profundamente, porque entendeu que era importantíssimo ser reto, íntegro, fiel a Deus. Era importantíssimo, mas ele não podia se basear nisso e pensar: não, pô, eu sou íntegro, reto, então não posso passar por nada. Ah, eu sou íntegro, sou reto, então não posso sofrer nada. E a coisa não é assim. A retidão é importante, a integridade é importante, a fidelidade é importante, mas isso não quer dizer que nós não podemos enfrentar lutas, que nós não podemos passar por nada. Quem disse isso? Nós não podemos nos basear nisso. Então eu quero fazer uma oração. Não dá para a gente falar tudo aqui de um livro de 42 capítulos, mas é o mais importante. Jó, ele firmado na sua integridade, na sua retidão, ele chegou diante de Deus como quem diz: pô, é injusto, né? Está sendo injusto eu passar por isso. E Deus então teve que mostrar para ele que ele era Deus, ele é Deus. Onde você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos? Quem me ensinou alguma coisa? Quem me aconselhou alguma coisa, Jó? Para mostrar para Jó que ele é Deus. E ele, embora um homem íntegro, reto e fiel, mas ele é homem, e ele é Deus, e ele tem poder para tudo. Quando Jó entendeu isso, é importante ser fiel, íntegro, reto, mas não é nisso que eu tenho que me basear. Aí ele se quebrantou. Deus mudou a sorte dele, como deseja mudar a sorte daqueles que se voltam para ele. Amém? Agora, é importante, não é que você vai ter condições de dizer: eu mereço isso, me abençoa aqui porque eu mereço, me abençoa ali porque eu... Não é isso. É que quando nós, consciência limpa, coração puro, você está procurando fazer a cada dia a vontade de Deus, estar melhor diante de Deus, procurando agradar a Deus, isso é importante. Isso dá uma força maior para que você possa orar, para que você possa falar com Deus, para que você possa dizer: Deus, me abençoa ali, eu não posso mudar isso aqui, transforma isso aqui, olha, Deus, me dá uma saída aqui, abençoa aqui. Isso dá força. Às vezes as pessoas com o coração sujo, consciência suja, às vezes vivendo uma vida de pecados, permanecendo no pecado, às vezes empurrando a vida delas com Deus de qualquer maneira, não têm um coração fiel, não perseveram na vontade de Deus.
Às vezes elas vivem friamente diante de Deus, aí depois, nessas condições, elas querem dizer, ó, me abençoa aqui, transforma ali, faz ali e resolve ali. Fica difícil, fica muito difícil, fica muito difícil, fica muito difícil, porque isso tira a força da pessoa. Deixa eu ler aqui rápido, que não tem nada a ver com o livro de Jó. Isaías, capítulo 29. 29 não, 59, desculpa. Esse é uma das explicações. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Quer dizer, ele está pronto para ouvir e está pronto para salvar. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Compreende? Sim ou não? Quer dizer, Deus, olhe para mim, ouvido pronto para ouvir, as mãos estendidas para salvar, mas os pecados fazem uma separação entre a pessoa e Deus. E diz a Bíblia que os pecados encobrem o rosto para que ele não veja. É como uma nuvem negra em cima da pessoa, é mais ou menos assim. É como uma parede que faz uma separação entre a pessoa e Deus. Para a gente terminar, eu já vou orar Jeremias 7, para que se compreenda um pouco mais sobre isso. Versículo 16, e isso o pastor tem que compreender. Jeremias lutando para que Deus abençoasse o povo, mas o povo vivendo na rebeldia. Deus chegou uma hora que disse para ele: tu, pois, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Tá certo? O povo no maior rebeldia, carnalidade, rebeldia, e Jeremias lutando com intenção, uma boa intenção, querendo abençoar o povo. Deus falou para ele: ó, não interceda por eles, nem levante clamor e nem me importune, como quem diz: ó, estou saturado já de você ficar orando e intercedendo. Não me importunes. Quando alguém diz assim, ó, você sabe como é que é, né? Não me importuna não, é porque a pessoa já está, porque eu não vou te ouvir. Por quê? O problema era Jeremias? Não, era o povo que não estava caminhando de acordo com Deus, e Deus então falou: não vou te ouvir. Então é muito importante, consciência pura, coração limpo, sinceridade, estar fazendo a vontade de Deus, porque isso também dá uma força maior para que a pessoa seja atendida. Jesus disse: se vós permanecerdes em mim, se houver uma ligação verdadeira entre vocês e eu, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês estiverem se submetendo à autoridade da minha palavra, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então nós não podemos jogar isso fora, tem que haver uma ligação para com Ele, e a pessoa tem que estar se submetendo à autoridade da palavra dele. Aí os céus estão abertos para ela, você pode pedir o que você quiser e será feito. Amém? Vamos falar com Deus. Se você tiver interesse, Deus, eu tenho certeza, vai falar com você. Se você assim tiver interesse, pegue o livro de Jó essa semana, leia, mesmo que você tenha
algumas partes que você não compreenda, não importa. Procure essa semana ler o livro de Jó, um capítulo, dá para ler, se você se empenhar, vai lendo ali, ora antes, peça a Deus para falar com você. De repente, mais do que Deus possa ter falado aqui, Ele pode falar com você, depende do seu coração. Domingo então a gente vai reunir para essa oração também. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. O amor é o sentimento mais lindo. Viver é mais que sonhar, é preciso amar e aprender a confiar. Lutar é perseverar. Perseverar pelo seu ideal, sentindo a esperança de um novo amanhã, anunciar a salvação, Toda luta tem sempre no final. Tem sempre no final uma vitória. Jamais declare, aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Novamente, toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare, aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Toda luta tem sempre, tem sempre no final uma vitória. Jamais declare, aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor, agradecê-lo por tudo que ouvimos, agradecê-lo pela tua fidelidade, justiça, integridade. O Senhor até permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó. Ele só não teve poder de morte. No meio de tudo aquilo, o Senhor tinha um grande objetivo: mostrar ao diabo que mesmo que a raça humana havia se corrompido porque o pecado entrou, e ele adquiriu autoridade sobre esse mundo,
mas existe e havia a possibilidade de redenção por meio da integridade, da justiça, da fidelidade, do teu amor. Todo o sofrimento de Jó não era o mais importante no meio de tudo aquilo, mas chegou uma hora que Jó se conscientizou de que a integridade é importante, a retidão, a sua fidelidade era importante, mas ele não deveria mais se basear na sua integridade, na sua retidão, como quem, sendo reto, íntegro, não pudesse passar por lutas e aflições. Houve um momento em que Jó, desanimado, triste, gemendo, sofrendo sozinho, começou a imaginar que estava havendo uma grande injustiça da tua parte em deixá-lo passar por tudo aquilo. E ele entrou na tua presença e o Senhor lhe disse: eu vou lhe ouvir, eu vou permitir que você pergunte, depois eu te responderei e te ensinarei. E o Senhor respondeu a todas as perguntas que Jó havia feito com perguntas. O Senhor não respondeu com respostas, mas com perguntas, dizendo e começando a dizer: onde tu estavas, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? E as tuas perguntas a Jó revelou para ele a tua grandeza, revelou para ele a grandeza do teu amor, da tua fidelidade, da tua compaixão, do teu poder, da tua soberania. E chegou um momento que Jó se quebrantou e reconheceu, dizendo: ah, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, os meus olhos te veem. Falei de coisas maravilhosas que eu não conhecia, que eu não sabia. Espírito Santo, abençoe cada pessoa que está aqui, que está orando neste momento. Eu não sei, Senhor, o que o Senhor possa ou tenha falado ao coração delas, mas aquelas que de alguma forma ouviram a tua voz estão orando neste momento. Eu peço, venha Espírito Santo direcioná-las, que haja, Senhor, compreensão da tua vontade, que todos aprendam que devemos adorá-lo em qualquer circunstância, que todos devemos honrá-lo em qualquer circunstância, que devemos estar contigo como Jó esteve, não pelo que o Senhor lhe dava, mas pelo que o Senhor era, que devemos adorá-lo, glorificá-lo, servi-lo, Senhor, nos momentos de vitórias, mas também nos momentos de lutas. O Senhor deseja olhar para nós e ver em nós fidelidade, amor, perseverança, retidão, gratidão em todos os momentos. Sim, nós te glorificamos. Tu és o nosso Deus, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, o Deus que se mantém fiel, o Deus que cumpre a sua palavra. Aceite a nossa adoração, Senhor. Nós levantamos as nossas mãos aos céus para adorá-lo, para glorificá-lo. Não há nada que se compare a ti. Ninguém precisou ensiná-lo.
ninguém lhe deu conselho. O Senhor, com o seu poder, com o poder da sua palavra, lançou os fundamentos da terra. O Senhor chamou a existência, Senhor, todas as coisas. Tu és o nosso Deus, e além do teu poder, Senhor, da tua grandeza em criar todas as coisas, em fazer todas as coisas, o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para que Ele morresse por nós, para que nós, Senhor, pudéssemos nos tornar livres da acusação de Satanás. E quando Satanás tenta nos acusar, nós estamos lavados no sangue de Jesus. Sim, nós fomos purificados por Ele, ainda que Ele continue acusando, mas nós fomos lavados e justificados no sangue de Jesus.